Você tem muito mais para ganhar no pré-fixado do que você tem para ganhar no IPCA+. Selic do Brasil em 2 dígitos, inflação implícita maior do que a projeção do Banco Central para esse ano. A gente consegue ver ali na comparação com o Boletim Focus. E todo mundo correndo para o Tesouro Direto. Esse é o cenário. Mas será que vale a pena realmente colocar todo o seu dinheiro num Tesouro IPCA+, por exemplo? Será que existem títulos melhores fora do Tesouro Direto? E qual deles deveria ter um peso maior na sua carteira? Hoje eu vim reagir ao vídeo da Marília Fontes, uma das maiores especialistas no Brasil quando a gente fala em renda fixa, para te mostrar o nosso posicionamento como Clube do Valor e te mostrar quais são as rendas fixas que realmente fazem sentido numa carteira de investimentos. E mais que isso, eu quero te mostrar como é que o Clube do Valor montaria uma carteira 100% em renda fixa e como é que isso rendeu no passado. É isso que esse gráfico está mostrando aqui para você. Fica comigo até o fim que eu quero te mostrar um mapa para renda fixa em 2025. Boa, vamos lá e a gente já tem um overview de como é que está a situação atual do Brasil. Mas vamos olhar rapidamente qual é a previsão do futuro que a gente tem para os juros. Porque recentemente, em março, o Banco Central aumentou a taxa Selic para 14,25, um aumento de 1 ponto percentual. E o que se prevê é um aumento menor na próxima reunião. O que já começa a nos dizer algumas coisas aqui. É fato que a taxa Selic veio subindo firme nos últimos meses e anos, mas ela não deve seguir um ritmo tão forte nas próximas reuniões. Por outro lado, ela ainda vai continuar subindo. E é justamente esse jogo de vai subir um pouco mais ou um pouco menos para o futuro que a gente encontra na curva de juros futuro, que basicamente são as apostas do mercado financeiro para quanto deve ficar a Selic nos próximos anos. E se a gente for ler esse gráfico que está na tela, o resumo é que a expectativa é que a Selic suba para algo como 14,75% até 15% em 2026 e passe a cair no segundo semestre de 2026, passando para 2027, com taxas um pouco mais baixas, mas sempre girando em torno de 14%, 15% ali para o futuro. E é justamente nesse contexto que a gente encontra taxas muito altas no site do próprio Tesouro Direto, que são taxas diretamente relacionadas à percepção que o mercado tem para a Selic no futuro. Então, se o mercado está esperando ainda uma alta nesse ano para começar a cair no ano que vem, o que é a oportunidade agora e o que é bom para o médio e longo prazo? Bom, aqui começam a entrar as opiniões da Marília, que a gente vai analisar junto. Afinal de contas, ela é uma grande autoridade no assunto. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração por ela e o nosso principal trabalho aqui é pensar no investidor pessoa física comum. O cara que está lá trabalhando, fazendo os seus aportes nos seus investimentos mês após mês. E esse cara tem milhares de coisas para se preocupar e não tem tanto tempo para estudar mercado financeiro na prática. E é por isso que lá na frente você vai entender por que eu discordo de 2 grandes pontos da Marília. O primeiro é o risco que o investidor comum vai correr ao seguir algumas estratégias de renda fixa. E o segundo é em como montar uma carteira de renda fixa nesse momento. E vamos entender passo a passo como a Marília está pensando em renda fixa aqui, começando pelos ativos pós-fixados, que são os mais seguros do Brasil. Esse é para aquele tipo de investidor que não quer ver a carteira desvalorizar. Basta a gente olhar para o gráfico de rentabilidade do Tesouro Selic, que é um pós-fixado, você vai ver que por mais que a taxa de retorno da linha varie ao longo do tempo, ela basicamente só sobe. E o que dá para esperar do Tesouro Selic, por exemplo, é uma rentabilidade exatamente de 100% do CDI. Sabendo disso, vamos ver o que a Marília fala sobre esse tipo de título. Pós-fixado nunca perde. E quando a Selic tá alta, você vai ganhar muito dinheiro com ele. Você tá rodando aí a mais de 1% ao mês. Sim. Então, é uma excelente alternativa. Agora, se as taxas de juros caírem, as taxas de mercado, se a gente tiver uma mudança do governo, você vai ganhar 100% do CDI. Sim. Enquanto, se as taxas de juros caírem e você tiver um IPCA mais do governo também, o mais seguro de todos, você pode ganhar 150 do CDI, 200 do CDI. Ou seja, ela está falando para a gente aqui que enquanto os juros estão altos, você vai receber uma rentabilidade um pouco mais alta. E num cenário onde a Selic cai, isso cai também naturalmente. E eu ainda adicionaria mais uma colocação aqui. Se a inflação sobe, o cara que tem IPCA+, ele vai acabar ganhando mais dinheiro do que o cara da Selic. A gente consegue ver isso na prática com uma simulação rápida. Se a gente olhar para os títulos pós-fixados ali, com a rentabilidade estimada em 14,25, mesmo quando a gente já desconta o imposto de renda e uma inflação projetada de 6%, o retorno real desse investidor fica em torno de 6% atualmente. E aí, se a gente for olhar para um título de IPCA mais curto, ele teria rendido basicamente a mesma coisa, algo muito próximo a 6% de retorno real. E aí vamos imaginar os cenários. Se a Selic caísse agora para 10%, vamos pensar, a rentabilidade real do cara que está no pós-fixado cairia junto. Imagina uma inflação que se manteve ali em 6%, o retorno real desse cara iria para algo como 2,5% ao ano. Por outro lado, ainda que a Selic se mantivesse e a inflação aumentasse, o cara do pós-fixado, imaginando ali uma inflação projetada de 8% e os mesmos 14,25% de Selic atual, ele teria uma rentabilidade real pouco abaixo de 4% ao ano. Enquanto que o cara do IPCA+, no momento em que a inflação subiu para 8%, esse continuaria tendo um retorno real depois de imposto de renda e de inflação próximo a 6%. Ou seja, mesmo que a Selic caia, mas se a inflação vier a subir, um título de IPCA+, tende a proteger mais o investidor. Beleza, Felipe, entendi. Então tu e a Marília concordam que o IPCA+, é o melhor
melhor título e a melhor oportunidade do momento? E a resposta, na verdade, não é assim tão simples. Vamos ver o que a Marília fala especificamente sobre os títulos do IPCA+. Agora. O que eu mais gosto é o IPCA+, né? Porque IPCA mais 7,5 é muito juro. É muita taxa. Aqui ela está dizendo pra gente que entre os 3 tipos de renda fixa, o IPCA+, é o que ela prefere pelo motivo das altas taxas atuais. Beleza, a gente dá um passo além aqui. Em quase todos os vencimentos, você vai ganhar, grosso modo, IPCA mais 7,5. O que vai fazer diferença? Quando as taxas caem, você tem um ganho de marcação ao mercado. Uhum. Se você investe num título de 1 ano e as taxas caem 1%, você ganha 1% na marcação ao mercado. Sim. Num título de 2 anos, a cada 1% que a taxa cai, você ganha 2% de marcação ao mercado. Num título de 10 anos, cada 1% que a taxa cai, você ganha 10%. Mais ou menos, tá? Não é bem assim. Só para simplificar. Ou seja, quanto mais longo você compra, maior é o seu ganho se tiver um ciclo de queda. Uhum. Opa, aqui a Marília entrou no termo de marcação a mercado do título IPCA+, e aqui entram alguns dos pontos de discordância que a gente tem. E entenda, o raciocínio dela tá completamente correto, eu vou te mostrar isso aqui na prática também. Agora, a gente precisa lembrar que aqui a gente conversa muito mais com pessoas que têm sua profissão, que não tem tanto tempo para se aprofundar e acertar o timing certo do mercado financeiro. E é por isso que nesse contexto eu discordo da maneira de pensar em ganhar com a marcação a mercado no IPCA+. Porque pensa comigo, a afirmação que quando as taxas caem, você acaba ganhando com a marcação a mercado, isso é verdade. Só que a gente precisa ter um cuidado com as simplificações aqui. Afinal de contas, para você ganhar mais dinheiro com a marcação a mercado, você precisa ter um título de renda fixa com a duration um pouco maior. Ah, Felipe, mas o que é essa duration? Basicamente é o tempo médio para você receber os fluxos de caixa daquele investimento. Falando um português mais claro, uma duration maior é aquele título que tem um prazo de validade muito mais longo para você receber o dinheiro de volta mais os juros que foi acordado. E aqui a gente vê alguns exemplos, ó. Os títulos de Tesouro IPCA+, que não pagam juros semestrais, eles têm a duration exatamente do vencimento. Então o 29 tem a duration de aproximadamente 4 anos, o 45 tem uma duration aproximadamente de 20 anos. Então nessa linha, se a duration do 45 é muito maior, a possibilidade de você ganhar dinheiro com a marcação a mercado no 2045 também é muito maior. E isso aqui explica as diferenças de volatilidade entre esses títulos. Aqui a gente está olhando para o Tesouro IPCA 2029. Perceba que ele tem uma certa volatilidade, ele varia de 16% para 12% ali de rentabilidade. Em compensação, se a gente olha para um título um pouco mais longo como o 2035, a gente já começa a perceber aqui que as flutuações desse título são ainda maiores. Nas quedas, ele chega a cair 50%, como foi o caso aqui de 2013 para 2014, e nas altas ele chega a subir mais de 100% também. Entendi, Felipe? Então, para aproveitar melhor a marcação a mercado, eu preciso de títulos mais longos, é isso? Sim, isso é verdade. No curto prazo, você tem menos sensibilidade. Só que não é só a duration que define quão sensível vai ser um título de renda fixa. A relação entre sensibilidade de um título de renda fixa com a duration, na verdade, ela não é linear. E quem me trouxe isso foi o nosso especialista de renda fixa aqui, o Eduardo Herman. Então, um grande abraço pro Edu, que nos ajudou aqui a montar esse vídeo. Na conversa com o Edu, o que ele me disse foi o seguinte: para além da duration, Felipe, existe a relação da convexidade dos títulos. O nome parece complicado, mas você vai entender. Quanto menor é o pagamento de cupons ao longo do período, e quanto mais baixas estão as taxas de juros, maior é a convexidade. Ou seja, essa história de convexidade para títulos de renda fixa depende das taxas atuais, do fluxo de pagamento de cupons e do prazo. São 3 variáveis diferentes. Tá, Felipe, mas a convexidade mais alta, ela é boa ou ela é ruim? Esse gráfico aqui mostra um pouco dessa resposta. Um título de convexidade um pouco mais baixa, ele varia de uma forma mais linear com a variação dos juros. Ou seja, você precisa de uma variação muito maior nos juros para causar realmente um impacto no preço daquele título. Enquanto que o título B aqui, alta convexidade, em qualquer pequena variação da taxa de juros, o preço desses títulos passa a variar de forma mais brusca. Ou seja, no resumo da ópera, títulos que são mais convexos na renda fixa, eles ganham mais quando a taxa cai e eles perdem menos do que o previsto quando a taxa sobe. Beleza, então tudo que o investidor de renda fixa vai querer é um título com alta convexidade, né? Para poder ganhar mais se o título cair e se subir a taxa de juros ele perder um pouco menos. Só que, como eu te falei no início, para encontrar um título de alta convexidade, você na média precisa de títulos de duration muito alto, o que acaba aumentando a volatilidade nesses títulos e sim, o risco de também ter uma marcação a mercado negativa caso a taxa suba. Falando português correto e direto ao ponto, você tem possibilidade de perder dinheiro também na marcação a mercado. E é aqui que entra o ponto de discordância que a gente tem
tem de filosofia no Clube do Valor. Não dá para ficar especulando em curvas de juros. Faz muito mais sentido olhar para a qualidade dessa curva ou para a convexidade e para a duration, que é como o Edu chama lá no time de renda fixa, para conseguir ajustar melhor esse risco. Muito mais sentido do que tentar se beneficiar no curto prazo com a marcação a mercado. Só que nota que a gente foi atrás da opinião de um profissional que trabalha com isso há décadas para entender que ficar tentando prever curva de juros não faz sentido. Agora, imagina um investidor com 1000 outros afazeres no dia a dia. Será mesmo que ele deveria estar apostando em marcação a mercado para ganhar mais dinheiro? E o que a gente tira de conclusão é que, na média, dá sim para perder dinheiro com renda fixa. Ao mesmo tempo que dá também para você ter uma carteira bem montada de renda fixa que tenha uma ótima rentabilidade bem acima do CDI. Além do mais, a própria Marília fala do terceiro tipo de renda fixa, que é ainda melhor do que o Tesouro IPCA. O pré-fixado hoje não é uma boa? Na verdade, é o melhor de todos, né? Só que para eu chegar nele, eu preciso te mostrar isso aqui. Essa aqui foi a rentabilidade líquida de inflação de uma carteira 100% de renda fixa nos últimos 20 anos. Quase 7% ao ano de retorno líquido. E só para contexto, ela tem os 3 tipos de renda fixa aqui. E o mais interessante disso tudo é que se a gente olha para essas duas últimas linhas desse backtest, a gente vê que o risco dessa carteira foi praticamente zerado. Isso porque ela não precisou de previsões de marcação a mercado para ter uma rentabilidade alta assim. O ponto principal é que ter uma estratégia clara, que não depende de previsão de mercado, nem da boa vontade do governo para mudar a taxa de juros. Isso só depende da tua consistência como investidor, em manter o plano firme ao longo do tempo. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente montaria uma carteira de renda fixa, mesmo para quem está pensando em remontar ela do zero. Agora, se você quer saber o que você deveria fazer com a carteira que você já tem hoje, se você quer ter um atendimento personalizado para entender quais são os ativos que realmente deveriam já estar na tua carteira e quais deveriam sair com base nos teus objetivos financeiros de hoje, a gente criou uma oportunidade nova aqui no Clube do Valor para quem nos acompanha no YouTube, que é uma sessão gratuita de 1 hora de um plano de melhoria sob medida na tua carteira de investimento. 1 hora com uma conversa com um especialista da segunda maior consultoria do país, segundo a XP. É isso que a gente tá te ofertando aqui. E a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que tá aparecendo aqui na tua tela, preencher 30 segundos de formulário ou clicar no primeiro link da descrição também. E enquanto você se inscreve, eu quero te falar do título que, segundo a Marília, é o melhor de todos para investir na renda fixa hoje. Aqui o que ela diz. Que além disso, a gente ainda tem uma inflação implícita, precificada, né, nos prés, é muito alta. Então, o mercado está precificando inflação acima de 6. Quer dizer, totalmente fora da meta, né? Totalmente fora. Então, se entra um banco central que joga a inflação para a meta, você tem muito mais para ganhar no pré-fixado do que você tem para ganhar no IPCA+. E o que é que ela tá dizendo aqui nessa fala? Ora, se a gente tem uma inflação implícita hoje que tá fora da meta, é óbvio que o Banco Central vai tentar forçar essa inflação para ela voltar para a meta. E caso isso realmente dê certo num cenário como esse, o pré-fixado tende a pagar rentabilidades maiores do que o IPCA+. E como a inflação projetada ali a partir de janeiro de 2025 seria de 3% na meta, se a gente for colocar isso aqui dentro de uma simulação, tanto para o pré-fixado quanto para títulos atrelados à inflação, o que a gente vai perceber é que a taxa real de rentabilidade de cada um dos títulos é muito maior realmente no caso do pré-fixado, em mais de 2,5%. Então, no conceito, ela realmente está certa. Qual é o problema disso tudo? É que, de novo, o investidor acaba ficando à mercê de fatores externos para poder ter uma rentabilidade maior ou menor, a depender da sua alocação. E ele passa a precisar tomar decisões com base em manchetes. Ah, a Selic subiu, a inflação realmente não caiu nesse momento. Não, mas agora a inflação vai cair de novo. O mercado está precificando X ou Y. Isso acaba estimulando os investidores a, na verdade, tomarem muito mais decisões piores do que decisões melhores. O que a gente acredita é que o melhor caminho é sistematizar essa tomada de decisão. Felipe, mas como é que eu faria isso? É isso que eu quero te mostrar na prática. Mas antes, vamos entender como é que a Marília montaria essa mesma carteira de renda fixa. Quando o entrevistador pergunta como ela alocaria ali um recurso em renda fixa, ela diz isso aqui. Então, o IPCA+ seria, assim, o meu top performer, digamos assim. Só que o IPCA+ 2040, ele tem risco parecido com a Bolsa, né? Então, ele oscila muito. Então, eu coloco da minha carteira uns 35%, 40% do título. Beleza, ela tá falando aqui 40% em renda fixa IPCA+, que a gente pode medir ali pelo índice IMAB5, que é como se fosse uma cesta dos títulos Tesouro IPCA+, ao longo do tempo, pra gente ver quanto foi essa rentabilidade desse tipo de renda fixa no passado. E aí vamos seguir aqui. Para quem tiver apetite a risco, colocaria uma pitadinha de pré-fixado, sim. Então, uns 10%, assim, só para falar que eu tenho. Beleza, então mais 10% aqui em renda fixa pré-fixada, que a gente pode medir pelo índice IRFM1+. E o resto pós-fixado, super tranquilo, super seguro, para não ter erro. Por último, então, o restante em títulos de renda fixa pós-fixadas medidos pelo IMA-S. E aí, quando a gente vai olhar para a rentabilidade nos últimos 10 anos de uma carteira com esse tipo de proporção aqui, o que a gente vai ver é que de 2014 para cá a rentabilidade foi de quase 10% ao ano, mas quando a gente abate a inflação foi de menos de 4% ao ano. Lembrando que nos últimos 10 anos a gente teve governo Dilma, inflação alta, a gente teve crise do Covid. Isso tudo fez com que a carteira rendesse seus 3, 4% ao ano. O que
para renda fixa não é de todo ruim, só que eu preciso te dizer que daria para melhorar isso aqui. Aqui no Clube do Valor, a gente tem duas principais diferenças na hora de montar uma carteira de renda fixa do que no caso da Marília. E é isso que eu vou te pontuar aqui. Só que também existem 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimentos ainda em 2025 para começar a viver de renda. E eu vou te contar cada uma delas no dia 13 de maio, às 19 horas, em um evento 100% gratuito chamado Carteira de Investimentos para Viver de Renda. E ele é exclusivo só para quem quer ter uma estratégia muito clara de como viver de renda. Para você se inscrever, é só clicar no segundo link da descrição do vídeo. Bom, inscrição feita, agora vamos para as duas diferenças entre a carteira do CDV e da Marília. A primeira é essa aqui, ó. Tá? Não colocaria em crédito privado. Títulos do governo. Bom, aqui ela está se referindo aos títulos atrelados ao IPCA, ela não colocaria em títulos privados. Aqui a gente vai estar falando de CDB, de LCI, de LCA. E a razão disso é que ela falou que não está compensando muito a rentabilidade dos títulos privados. Aqui no Clube do Valor a gente acaba montando uma carteira dando prioridade à proteção do FGC pelos títulos bancários. Aqui a gente vai estar falando de CDB, de LCI, de LCA. Agora, depois de passar da proteção máxima do FGC numa carteira do investidor, aí faz mais sentido pensar ou em títulos públicos com risco muito mais baixo ou em créditos privados de empresas com a saúde financeira muito alta, que é justamente o que o time do Edu, nosso especialista em renda fixa, faz ao selecionar as empresas que passam nos nossos critérios de alocação em crédito privado ou aquelas que não passam, que normalmente estão em amarelo ou em vermelho aqui, numa planilha que cobre todos os créditos privados disponíveis para investir. Então, naturalmente, por trazer uma gama de ativos privados para a carteira dos investidores, essa rentabilidade média acaba subindo no médio e longo prazo e não deixa de ser protegida, já que a gente conta com o FGC atuando e uma análise financeira muito aprofundada em cada um dos títulos. E a segunda grande diferença aqui está nas proporções de cada um dos tipos de renda fixa numa carteira. O que a gente entendeu estudando o passado é que uma carteira com metade da sua alocação em renda fixa inflação e as outras duas partes iguais em pós-fixado e pré-fixado acabaram demonstrando uma rentabilidade média maior ao longo do tempo. E é justamente por essas duas razões que quando a gente olha uma carteira como essa, do que a gente chama de modelo 100% renda fixa aqui no Clube do Valor, a rentabilidade nos mesmos últimos 10 anos, de 2014 até aqui, foi de 11,6% ao ano e mesmo já batendo a inflação ficou em quase 5,5%, o que para renda fixa é uma rentabilidade muito acima da média, inclusive das médias que a gente viu do Tesouro Direto nos últimos 10 anos. Sem precisar prever o futuro, sem precisar agir quando a Selic cai ou sobe, ou muito menos quando a inflação varia. O meu único objetivo aqui é te mostrar como sistematizar uma estratégia te faz investir de forma muito mais tranquila, sabendo que você está fazendo a coisa certa e ainda assim com resultados comprovados no passado. Agora, me conta aqui embaixo qual é a distribuição ideal que você está fazendo na tua renda fixa hoje em dia. Agora, se você quer entender o passo a passo de como montar uma carteira de investimentos do zero, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.